Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Fernando Franklin aqui e estou de volta, dessa vez para falar sobre sustentabilidade. É claro que sustentabilidade importa, e investir em empresas socialmente responsáveis e ambientalmente sustentáveis está se tornando uma tendência crescente e refletindo tanto de mudança de valor na sociedade. E a gente tem também, quando a gente fala disso, a gente fala do ESG como um todo. Então a gente já falou aqui da parte de social, já falou aqui da parte ambiental, mas tem a outra parte, que é a governança, governamental. Então o ESG é Environment, Social e Governance, ou seja, meio ambiente, social e governança. Mas muitas vezes não é sobre isso quando a pessoa faz um relatório de ESG. O relatório, às vezes, eu até brinco, que é sobre grana, né? Então, as boas empresas, elas atuam com os preceitos de ESG, mas elas não ficam focadas nisso. Elas focam em outras coisas muito mais relevantes. Elas focam no resultado delas a partir de entendendo que a diferença e a atuação dela nesses três pilares é fundamental para ter um avanço no resultado. Então, a prática que importa, não efetivamente o discurso, né? A gente vê muito essa diferença. Até como exemplo, eu vi uma coisa muito engraçada essa semana, que eu vi um post lá no Trend Topics do Twitter, falando da Larissa Riquelme, que foi uma personalidade, né, uma modelo que fez muito destaque na Copa de 2010 e foi uma excelente campanha de marketing da Nokia, apesar da Nokia não ter durado muito tempo, né, acabou encerrando suas operações, aí, seus produtos em 2014, mas foi uma excelente campanha de marketing no sentido de que foi muito barato e muito efetiva, né? Por quê? Porque ela saiu em todos os jornais, falando lá do celular, etc, tudo mais, e o grande ponto é, muitas vezes você pega um processo aí simples e barato e tem um resultado efetivo, e no ESG é a mesma coisa. Você não precisa estar necessariamente colocando muito dinheiro ali ou fazendo muitos relatórios, muita divulgação, muito marketing. O que importa é efetivamente você fazer, né? E outra coisa também, muita gente pensa, meio ambiente, né, o environment. Então, uma Vale não pode ser sustentável porque ela está minerando e isso tem problemas com o meio ambiente. Não, não é verdade. Toda empresa pode estar dentro de um ESG, né, ter uma política de meio ambiente favorável, ainda que a finalidade dela não seja uma finalidade fora do meio ambiente, né, que é o caso da Vale. Ela pode muito bem, a Vale, a Petrobras, elas podem muito bem atuar de forma a compensar os impactos que elas fazem para ter uma responsabilidade social, uma responsabilidade de meio ambiente aí importante. Além disso, né, a parte social que as empresas muitas vezes fazem, elas têm diversos programas nas comunidades que ficam em torno dela e esses programas voltam para ela. Por quê? Porque quando ela investe ali, ela está se preparando para captar mão de obra para ela. Imagina ela ter que deslocar sempre pessoas para continuar com a Vale ou com a Petrobras, aí, que estão em diversos pontos do Brasil, em lugares às vezes mais ermos. É sempre bom você ter pessoas ali da região, que é muito mais barato a contratação, e quanto mais qualificada for essa região, mais fácil vai ser para ela, até para poder manter pessoas de fora naquela região, né? Ninguém quer ir morar num lugar que não tem nada, aquela sociedade em volta ali precisa prosperar para fazer sentido até para as pessoas conseguirem morar por lá, né? Então, vai por aí. E, por último, né, a governança. A governança é outro ponto fundamental, né, pessoal? A gente vê diversas empresas, eu gosto muito de citar um exemplo aqui, que é da IRB, né, a IRB, que quando teve a crise dela lá, eu particularmente não tive mais coragem de investir nela, apesar de achar ela uma grande empresa, apesar de achar o setor dela muito interessante, apesar de ver muita coisa ali por trás. Mas por que eu não tive? Porque eu perdi a confiança na governança. Isso significa que hoje ela continua sem essa confiança na governança? Não, porque isso foi lá atrás, já teve muita coisa que já rodou por aí e tudo mais. Então, hoje é uma outra empresa em todos os termos, né? Ela tem se recuperado bastante aí no mercado. Mas no momento que aconteceu com a IRB lá atrás, que foi que ela teve
situações estranhas no balanço dela. Ela teve falas sobre pessoas que estavam investindo que não estavam. Então teve diversas coisas que foi minando a confiança. E a governança, parte dela é a confiança, é ter os processos para garantir que tudo seja isento, tudo seja transparente para os acionistas, para os colaboradores, para a sociedade. Então é fundamental essa situação, né? Então, quem efetivamente consegue manter esses três aí, não precisa estar necessariamente fazendo uma campanha em cima disso para ser valorizado. A valorização tem que vir pela prática, efetivamente, né? Porque está cheio de empresa aí também que faz campanhas de falando que é ESG, e quando você vai analisar de fato, você percebe que não é bem assim, né? Tem situações que são meio estranhas. Não vou citar aqui casos aqui, porque não é o momento, mas o grande foco aí que eu queria trazer para vocês é isso. Foquem em entender o que faz sentido ou não numa empresa, o que realmente é da parte dela, do cuidado dela, porque isso, de uma forma ou de outra, volta para ela, principalmente no longo prazo. A empresa ela é sustentável a longo prazo. Não existe essa de pensar só no curto prazo e achar que vai dar certo. Por exemplo, eu até vi uma coisa que também interessante falando de como que uma ação tem um retorno positivo, o que impulsiona ela, né? Aí fala, um dia são as notícias, um trimestre, a avaliação dos analistas, um ano, os múltiplos das ações, 5 anos, o crescimento de receita e lucro, 10 anos, o retorno sobre o capital, e 20 anos, pessoas, cultura, projetos. Ou seja, o meio ambiente, o ESG, está aí, ó, em pessoas, cultura e projetos. Não tem diferença, tem que estar aí. É isso que vai efetivamente levar uma empresa a prosperar no longo prazo. São as pessoas, são a cultura que ela está ali, é cuidar da sociedade, cuidar do meio ambiente, para permitir que ela aí continue a decolar no longo prazo. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, para essa reflexão. Eu acho ela bem interessante da gente sempre pensar aí no ESG. Vale até um pedacinho aqui extra aqui, falar aqui da questão da diversificação, né? Diversificação aí, a gente está falando de identidade de gênero, em questão aí também de até gênero, homem, mulher também, tudo isso aí, essa diversificação como um todo é fundamental. Por quê? Porque você precisa de cabeças diferentes pensando para poder atingir objetivos diferentes, né? Não dá para colocar todo mundo pensando igual, que não vai sair nada de novo, não vai ter evolução. Então é necessário pessoas diferentes para isso. Agora, a forma de atingir isso, cada um vai ter uma, e cada um deve buscar essa diversificação para atingir a prosperidade da empresa. Bom, fiquem ligados aí para mais um episódio que vai sair em breve, né? Toda terça e toda quinta sai um episódio aqui do CompactCast. Deixa sua avaliação aí no Spotify se você gostou. E muito obrigado. Até a próxima.